Seu time não tem atendido às suas solicitações. Seu time não está desempenhando aquelas atividades da maneira com que você gostaria. Seu time está desorientado em relação ao que se espera dele. Todos esses são sintomas de que você não vem fazendo uma função, um trabalho, uma atividade básica da sua função, do seu momento, da sua posição de liderança, que é o feedback na veia. E aqui hoje eu trouxe dicas muito bacanas para te ajudar nesse processo de feedback. Roda a vinheta que nós vamos falar hoje sobre feedback. Falando de feedback, algumas dicas antes da gente entrar, e aí eu vou trazer uma metodologia, uma orientação mais específica para você. Falando de feedback, né, eu vou fazer uma introdução e depois eu vou trazer algumas dicas mais específicas para você dar bons feedbacks, seguir firme fazendo essa atividade super nobre do trabalho do líder, tá? O feedback deve ser dado sempre que necessário, mas quando que eu sei que é necessário? Quando acontecer um evento marcante e a pessoa precisa receber uma devolutiva em função do comportamento que ela teve daquela atividade, tá? Seja positiva ou negativa. E a recomendação nossa, né? Obviamente, tendo cuidado para baixar a emoção. Eu não tô louco! Que às vezes está na flor da pele, não é o momento, mas mais próximo possível de um fato, eu vou dar o feedback. Feedback como? Claro, verdadeiro, específico, com fatos e dados sobre o que você observou e nada de tão falando, tô percebendo, você não tá indo bem, enfim, com questões mais concretas, né, e objetivas possíveis em que eu tenha condições de ajudar aquele colaborador no desenvolvimento dele. Um ponto chave: cuidado com as palavras, cuidado para não ser agressivo e sempre com o olhar, com o foco de contribuir com a melhoria do desempenho daquele colaborador, beleza? O que eu recomendo? Qual que é o modelo que eu recomendo de feedback? Então, o primeiro ponto que eu recomendo é trazer o momento à tona. E aí, ao trazer esse momento à tona, perguntar, olha, sobre aquela situação de ontem, da semana passada, daquele evento, daquela reunião, como é que você percebeu o seu comportamento naquela ação? E aí a pessoa tem dois caminhos, né? Ou ela mesma já se percebeu, e aí eu costumo dizer que nesse caso ela mesma se dá o feedback, e aí é ótimo, né? Às vezes você não precisa nem entrar muito firme, a pessoa já é mais firme com ela, ou às vezes ela vai trazer uma percepção completamente desalinhada com a sua percepção. E aí é importante você trazer ela para o ponto, né? Para a questão. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas não é possível que o fulano não percebeu que ele... Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de não se perceber. Beleza, então eu trouxe a questão, ouvi o colaborador. Depois que eu ouvi o colaborador, eu vou entrar especificamente no ponto. Então eu vou falar, então, nessa reunião que nós estamos falando, no momento X, você teve uma fala inadequada que foi essa, essa e essa. No momento Y, seu colega estava falando e você cortou ele ou fez uma brincadeira que foi inadequada com ele. Você fez essa brincadeira desse jeito. Na hora que você foi apresentar, a planilha que você mostrou estava com alguns erros. Por exemplo, o número que você trouxe do resultado do período anterior, que era 2.000 e tralalá, não era 2.000 e tralalá, era 3.900 e blá. Porra! Tudo isso? Entendeu? Ou seja, olha como é que eu fui específico em todos esses pontos que eu trouxe para o colaborador. E aí qual é o ponto seguinte? O ponto seguinte é mostrar as implicações que esse comportamento inadequado tem para esse colaborador e para a organização. Quando você traz um número errado para uma apresentação dessa magnitude, a gente perde credibilidade com a diretoria. Quando você se dirige de forma inadequada, usando a expressão que você usou e às vezes de deboche com o seu colega, ele tende a ficar chateado e ele não vai mais colaborar com você no relatório. Tá vendo exemplos específicos que eu estou trazendo de implicações, de consequências desse comportamento inadequado? E aí o passo seguinte é ouvir o colaborador. Deixa ele falar.
E quando ele fala, vão aparecer de repente 3 tipos de fala, principalmente 3 tipos de fala. Primeiro tipo de fala é ele reconhecendo o problema, fazendo a leitura, a percepção dele e reconhecendo tudo que eu estou trazendo para ele. E esse é excelente. O segundo é que, como eu estou trazendo uma percepção, de repente tem uma parte da história que eu não sei. E aí ele pode elucidar essa parte, de repente eu tenho um entendimento mais amplo do processo e aí posso conduzir daí para frente de forma diferente. E o terceiro, que infelizmente acontece bastante, é ele começar a dar desculpa. Ah, mas eu levei o número errado porque a contabilidade não me passou. Ah, eu respondi desse jeito porque na última semana o fulano foi ríspido comigo. Ah, eu fiz tal intervenção por causa... Mentira! E aí eu sempre mostro, ou eu sempre trago que o problema está do lado de lá. Não! Sempre que você tiver esse tipo de retorno, né, a recomendação é trazer o colaborador para o centro e mostrar que ele é responsável. Mostrar a autorresponsabilidade dele nesses processos, nessas situações que nós estamos comentando. E o quarto passo, qual é? É criar uma ação, é dar uma recomendação, é dar uma saída para o colaborador. Então, da próxima vez, faça uma melhor checagem dos números. Da próxima vez, evite ser debochado com seu colega. Da próxima vez, não interrompa a outra pessoa que está falando. Ou seja, eu trazer para o ponto, trazer para a questão qual é o comportamento que deve imperar daí em diante. E chave nesse processo é depois fazer um acompanhamento para ver se realmente esse comportamento está mudando, para ver se o colaborador está melhorando nesse ponto. Então, só para repetir, primeiro eu vou ouvir, trazer a questão e ouvir, depois pontualmente eu vou contar as situações de forma clara, concreta, objetiva, mais específica possível. Um outro exemplo que eu já tive, né? Um colaborador falou, você está chegando muito atrasado. E aí o outro falou, não estou não. Nesse caso, traz o ponto, as folhas de ponto e mostra quantos dias ele chegou atrasado. E aí eu estou sendo específico. O ponto, o aspecto seguinte, as implicações, as consequências disso. Por fim, ou na sequência, ouvir, ver o que o colaborador vai me trazer e aí eu fecho dando uma saída, dando uma ação, uma recomendação em função disso. Para a gente fechar esse vídeo, que eu acho que vai te ajudar bastante, talvez nos primeiros você vai derrapar um pouco, os primeiros faz anotação com base nesse roteirinho, vai te ajudar bastante. E aí não tem jeito, o jeito de melhorar nesse processo é praticar. Quanto mais feedbacks você der, mais resultado você vai ter com o seu feedback e com a sua equipe. Lembrando do vídeo anterior que eu falei de delegação, feedback é uma ferramenta chave para ser bem sucedido nos processos de delegação. Esse vídeo está te ajudando? É claro! Então, puxa vida, passa para mais gente, manda para outros líderes, eu tenho certeza que vai ajudar eles também a ter mais resultado, né, na vida deles, nessa saga que muitas vezes é solitária dessa jornada da liderança. Vem comigo que eu vou trazer mais vídeos com essa temática, com essa pegada da liderança. Até o próximo!